nosso Brasil é um país que tem uma riqueza cultural enorme. E ela não é uniforme, é ao contrário, ela é diversificada. Nós aqui temos mais de 200 línguas faladas, nós aqui somos frutos de imigrantes, nós aqui temos, nesses contrastes climáticos, a formação de uma cultura extremamente diversificada. Ora, se nós pensarmos em que o direito de autor deve ser um instrumento de promoção de políticas públicas para a diversidade cultural, nós temos que pensá-lo de uma maneira que ele seja público e privado. Como é que o direito de autor, como é que a obra intelectual pode ser pública e privada? Ora, ela é pública e privada desde o seu nascimento, porque o autor, quando cria um livro, quando Camões escreveu os Lusíadas, ele não escreveu para sua leitura, ele escreveu para ser lido, ele escreveu para um diálogo. Quando Picasso pintou Guernica, ele traduziu naquela obra o quê? A expressão e o significado e angústia de um país, de uma nação. Nós não podemos imaginar que todos esses conteúdos sejam absolutamente privados. O direito de autor tem sim que ser mantido, mas não o direito de autor enclausurando a difusão deste bem intelectual, porque é justamente esta difusão, esse acesso, é que vai fazer com que ele seja portador de identidades culturais. E há necessidade na legislação brasileira de dar solução a questões emergenciais, como, por exemplo, a reprodução, a digitalização dos acervos das bibliotecas, que, por lei, pela nossa legislação, se torna uma contrafação. Isso é no Brasil, porque nós temos uma das legislações mais restritivas. Ela surgiu em 98, dentro de um movimento, na época, de máxima proteção, pensando que a máxima proteção induziria o máximo desenvolvimento. O que nós não pensávamos e não vivenciávamos naquela época era o advento da informática, o advento da internet. A internet que surgiu em 95, ela veio transformar a forma de criação, de difusão dos bens intelectuais. E aqui eu me lembro do professor Itzman. Conheci pouco o professor Itzman. Tive com ele algumas reuniões, mas ele me marcou profundamente pela sua visão. O professor Itzman falava que o século XXI, a sociedade do século XXI, seria uma sociedade de um ser humano atemporal. E dizia que ele teria na sua frente, na possibilidade de ter acesso a uma obra do século XVIII, do século XIX, tal qual ele tem a obra que está sendo feita. Então, essa atemporalidade faz com que haja uma evolução cultural do ser humano ímpar na história. E aí entra uma outra questão, a questão da preservação das diferenças, a preservação e a manutenção de políticas públicas que viabilizem e fomentem a diversidade cultural. Se pensarmos de uma maneira inversa, se nós pensarmos simplesmente como uma indústria de conteúdo o faz, nós retiramos da massa, da sociedade, do povo, a produção dos bens intelectuais. Nós colocamos a produção dos bens intelectuais única e exclusivamente nas indústrias criativas, que vão, então, formatar o produto, o filme, o livro, a música, para consumo. Ora, um bem intelectual não é um bem de consumo tal qual seja um eletrodoméstico. Por quê? Porque ele tem valores e significados que extrapolam aquilo, que é justamente aquilo que faz com que o direito de autor não seja banalizado. Ou seja, a expressão artística que tem que estar presente na obra. O programa de computador, o software, é o núcleo da revolução tecnológica. Sem o programa de computador, nada, os hardwares não funcionam, a comunicação não funciona. Este bem intelectual não é nem tutelável pela propriedade industrial, porque não é aplicável em si, ele não é aplicável industrialmente, e também não é tutelável pelo direito de autor. Por quê? Porque este bem intelectual não é a expressão de uma linguagem esteticamente, é um know-how. Portanto, quando se fala em analisar esses novos
bens intelectuais, essa nova forma de criação, não se pode pensar como se pensavam os homens do século XIX, do século XX. O direito de autor tradicional, ele cria obra e seu criador, sempre identificando o criador. Aí nós temos a obra individual, a obra coletiva, a obra em coautoria. O que nós vamos falar hoje? Das obras que são feitas e criadas sem que se identifique o autor. A Wikipédia, por exemplo. A Wikipédia é uma enciclopédia na qual nós não sabemos quem são as pessoas que estão construindo aquela obra. Como que fica essas novas obras em cooperação? Enfim, esses novos desafios não podem ser vistos com os paradigmas do século XIX. Esses novos desafios têm que ser vistos por um pensamento jurídico que projete o homem para o futuro. E esse futuro não está preso nas realidades tecnológicas da indústria, e sim a essas novas formas de comunicação advindas da revolução da tecnologia.